Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um Raíza Cast. Se você está me vendo no YouTube, você está me vendo com todos os aparatos de podcast, fone, microfone, muito chique esse canal. E se você está me ouvindo no Spotify ou nas plataformas de áudio, seja muito bem-vindo. Inclusive, falando sobre isso, eu não posso começar antes de agradecer a vocês que com poucos dias, com uma semana de criação aqui do podcast, nós estamos em 2 paradas no Spotify. Em 9º lugar na parada Top Education Podcasts e na posição 63 em Top Podcasts do Brasil. Então, com poucos dias de lançamento, nós estamos super relevantes na plataforma e eu fico realmente muito honrada de você estar tirando o tempinho do seu dia ou me convidando para te fazer companhia em alguma atividade por aí. E hoje a gente vai retomar o tão aclamado quadro de leitura de Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Eu separei 7 cartas desse livro para que a gente lesse alguns trechos e interpretasse. Vou fazer um breve comentário sobre o livro mais uma vez, mas se você não ouviu ou assistiu os outros episódios ainda, não perca, tá bom? São 7 episódios, esse aqui é o 3º, e eu vou ler com vocês a carta de número 7. O livro é todo dividido em Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, como o próprio título já diz, em que o diabo mais experiente conta para o seu aprendiz que é responsável por um paciente, uma vida humana, para que ele deturpe o caminho, as decisões, crie confusões, usando os seus próprios traumas, suas próprias crenças, seu próprio orgulho e todas as inclinações humanas que eu e você conhecemos muito bem. Com isso, a linguagem do livro é uma linguagem irônica, por isso a gente tem que ter um pouquinho de atenção para entender que o nome dos personagens aqui está trocado. Então, quando se refere a o inimigo, o diabo, que está escrevendo essas cartas, está falando do próprio Deus Criador. E como eu já disse antes, se você puder ler esse livro, faça isso. A linguagem, de fato, é um pouquinho desafiadora, porque por ter esse tom irônico e por toda a complexidade filosófica do C.S. Lewis, né? A gente sabe que precisa de um pouquinho mais de esforço, atenção e dedicação. Mas, por outro lado, assim que você identifica o ponto de vista e a maneira de ver, parece que você é provocada a intencionalmente não agir dessas maneiras que ele está descrevendo. Ou seja, a gente aprende muito como lidar com as situações do cotidiano e da vida. Eu dei o título para essa carta de O Mundo, um Fim, a Fé, o Meio. E como eu já mencionei no livro, esta é a carta de número 7 e a gente vai ler alguns trechos. Não esqueci da promessa que fiz de avaliar se devemos tornar o paciente um extremo patriota ou um extremo pacifista. Todos os extremos, exceto a devoção extrema ao inimigo, devem ser encorajados. E aqui a gente já começa com um super tapa na cara. Lembrando que o inimigo aqui se refere ao próprio Criador. E essa frase é autoexplicativa. Todos os extremos, exceto a devoção extrema ao inimigo, devem ser encorajados. Quando nós estamos em devoção extrema a Deus, é quando nós de fato nos aproximamos da nossa identidade. Até porque nós temos uma natureza que luta contra essa busca a nos submeter à vontade de Deus, aos desejos de Deus para a nossa vida, a obedecer os mandamentos de Deus. Então a nossa devoção extrema ainda não se assemelha sequer à perfeição que o Senhor realmente espera, né, e deseja para nós, e desejou para nós quando nos criou. Porém, o nosso extremo, ou o que nós chamamos de extrema obediência, já pode fazer uma grande diferença, certamente fará uma grande diferença na nossa vida. O que faz com que, de fato, todos os extremos sejam realmente úteis para a deturpação dos nossos valores, para a deturpação dos nossos dias, da nossa moral, da nossa vida e do valor que a gente dá às coisas, exceto a devoção extrema ao Criador. E ele continua. Algumas épocas são apáticas e complacentes, e o nosso trabalho é deixá-las ainda mais calmas e embalá-las mais rapidamente no sono. Já outras eras, como a nossa, são desequilibradas e inclinadas à facção, sendo nosso dever por inflamá-las. Ou seja, gente, quando a Bíblia fala que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio, a gente foca muito no poder, a gente fala muito de amor, mas eu não ouço a gente falar muito sobre o equilíbrio. E é justamente sobre essa virtude que o diabo aqui nessa carta quer desencorajar que a gente tenha.
ou que sejamos extremamente pacifistas ou extremamente passionais pelas coisas erradas. Em algumas épocas, a ideia é que você seja como aquela música diz: deixa a vida me levar, vida leva eu, que é a parte pacifista. Ou em épocas como a nossa, e de fato isso é verdade, nós tenhamos que estar mais inflamados ao ponto de nos organizarmos em verdadeiras facções de nós contra eles. E aqui vai uma extrema provocação e um ponto de extrema atenção. Qualquer círculo de pessoas reunidas por algum interesse desprezado ou ignorado por outras tende a se desenvolver em um caldeirão de admiração mútua e também gerar uma grande quantidade de vaidade e ódio para com o mundo exterior, os quais são alimentados sem nenhum pudor. Tudo pela causa que é o seu patrocinador e é considerada impessoal. Uau! C.S. Lewis, como é possível? Essas revelações, é claro que ele estava vivendo num momento que tinha suas próprias demandas, mas as cartas que ele escreve são assustadoramente atuais. Você com certeza consegue nomear algumas situações em que isso se aplica. Veja, um grupo de pessoas que tem um interesse desprezado ou ignorado por outro grupo de pessoas. E essas mesmas tendem a se desenvolver em um caldeirão de admiração mútua. Eu te admiro por lutar a mesma causa que eu luto. Eu te admiro por ter sofrido a mesma dor que eu sofri. Ignorando assim completamente o mundo exterior. Eu ia usar uma palavra um pouco pesada para dizer. Não vou não, então deixa quieto. E aí, ao me ouvir lendo esse trecho da carta, você deve ter pensado em alguns grupos sociais. Mas você pensou na possibilidade de isso acontecer dentro das igrejas? C.S. Lewis pensou. Retomando a leitura. Isso é assim mesmo quando o pequeno grupo existe originalmente para os propósitos próprios do inimigo. Queremos que a igreja permaneça pequena, não apenas para que menos pessoas possam conhecer o inimigo, mas também para que aqueles que o conhecem possam adquirir a intensidade inquietante e o falso moralismo defensivo de uma sociedade secreta ou de uma panelinha. Uau, nós não estamos isentos. A gente pode cair nessa armadilha de nos fecharmos a um grupo de pessoas, a um pequeno grupo de pessoas, ou a um grupo de pessoas que aparentam ter os mesmos ideais que nós mesmos e ignorar completamente as demandas, as dores, os traumas de outras pessoas. A gente pode se fechar e pensar que estamos em posição de superioridade mesmo dentro da igreja. E eu sei que se você é de igreja grande, assim como eu, isso pode acontecer com muita frequência nas panelinhas. Ou se você é de igreja pequena, que foi fundada recentemente, por exemplo, essa igreja vem com uma ideia inovadora o suficiente para entender e levantar a bandeira de que só ela está certa e que a nova visão é o que realmente vai mudar o mundo. Meu Deus, que assustador. Mas voltando à leitura, é importante pontuar o seguinte, que ele faz uma observação inteligente. É claro que a igreja em si é defendida com veemência, e ele está falando aqui de defesas espirituais e não carnais. Portanto, não tivemos ainda sucesso em dar a elas todas as características de uma facção. Mas facções subordinadas dentro dela muitas vezes produzirão resultados admiráveis das partes de Paulo e Apolo, em Corinto, até o baixo e o alto clero da igreja anglicana. E aqui eu vou pular alguns parágrafos, mas continuando na mesma ideia e no mesmo conceito de torná-lo um extremista patriota ou um pacifista. Lembra o que o diabo quer fazer aqui com o seu paciente e com cada um de nós? É nos tirarmos do equilíbrio. E o que ele está dizendo até aqui é que não interessa se nós sejamos extremamente passivos ou se nós sejamos extremamente passionais, desde que a gente finja que está lutando por uma causa que não é de cunho pessoal, mas que no fundo estejamos sendo puramente orgulhosos e vaidosos. Continuando a leitura. No entanto, seja qual for a seita que ele adotar, sua tarefa principal será a mesma. Comece por fazê-lo tratar o patriotismo ou o pacifismo como parte da sua religião. Depois, deixe-o sob a influência do espírito partidário, chegar a se referir a isso como parte mais importante.
Depois, silenciosa e gradativamente, cuide para que ele alcance um estágio em que a religião se torne meramente parte da causa, em que o cristianismo passe a ser valorizado principalmente em razão dos argumentos excelentes que é capaz de produzir em favor do esforço britânico em prol da guerra ou do pacifismo. Percebem? Aqui a gente está apenas reforçando as mesmas ideias. Agora, essa é a frase que me inspirou a criar o título, em que ele diz: uma vez que tenha feito do mundo um fim e da fé um meio, terá quase conquistado o seu homem. Meu Deus! E foi principalmente essa frase que me fez escolher essa carta para ler com vocês. Uma vez que você tenha feito do mundo um fim e da fé um meio, terá quase conquistado o seu homem. E aí eu me lembro, vou deixar o livro aqui de lado um pouquinho, a leitura ainda não acabou, mas a gente vai encerrar por aqui para refletir sobre esses pontos que a gente levou até agora. Essa frase me faz lembrar daquele versículo que diz: se é para este mundo que você tem esperança, então, se é apenas para este mundo que está a sua esperança, vamos ler direitinho? 1 Coríntios 15, 19 diz: se esperamos em Cristo, só nesta vida somos os mais miseráveis em todos os homens. Claro, é claro que o nosso cristianismo, a nossa fé, a nossa obediência, a nossa devoção, a nossa religião devem refletir em todos os aspectos sociais da nossa vida, do nosso cotidiano. Nós não devemos ser preconceituosos, nós devemos considerar os outros superiores a nós mesmos, nós devemos ser piedosos, nós devemos ter um tempo de servir aos outros, nós devemos ser generosos. É fato que a nossa religião realmente deve contribuir para o mundo, mas no sentido de que as minhas atitudes são reflexo daquilo que eu acredito, entende? Mas todas essas coisas não são centrais. Eu sei que parece muito diferente do que a gente imagina, mas todas essas coisas que eu acabei de descrever não são centrais. Se é apenas para essa vida que está a sua esperança, nós somos os mais miseráveis dos homens. A nossa fé não pode estar condicionada apenas em tornar este mundo um lugar melhor, até porque as profecias dizem justamente o oposto. As profecias dizem que as coisas vão piorar, que as coisas se tornarão mais difíceis, que o amor de muitos esfriará, e eu tenho certeza que se os seus olhos estão atentos, você já consegue perceber essas coisas acontecendo ao longo das nossas vidas. No nosso tempo, nós estamos praticamente calejados ao sofrimento do outro. Isso, de fato, é muito triste. Mas são as profecias se cumprindo. Quando a Bíblia diz: o amor de muitos se esfriará, qual é o meu papel, então? Não está entre os muitos, porque ainda restarão os poucos. Mas com isso não quer dizer que a minha fé tem um fim neste mundo. O mundo não é o fim da fé, percebe? O fim da fé é a eternidade, é o que vem depois, é o grande desfecho. Este é o objetivo da fé, este é o objetivo de crer. Senhor, eu creio em tudo que o Senhor disse. Eu creio que nós fomos criados com um propósito, que nós desobedecemos e caímos. Eu creio que nós recebemos uma restauração através da vida de Cristo Jesus, que é o próprio Deus encarnado como homem, que veio cumprir toda a lei, fez isso e através do seu sangue puro, seu sacrifício sem pecado, resgatou para si a humanidade, sendo que todos aqueles que confessarem Jesus como seu Senhor e Salvador. É nessas coisas, é nesse resumo que a nossa fé tem que estar fundamentada. Eu me manterei firme, eu me manterei a minha fé constante, madura e consciente, mas o mundo não é o fim. O mundo não é o fim da fé. O mundo é o meio pelo qual eu opero a minha fé. E é assim que deve ser. Percebem? Eu espero não ter sido muito complexa, porque eu sei que de fato é um grande desafio interpretar estas coisas, mas espero de todo o meu coração que essas palavras do C.S. Lewis, com os meus meros, pequenos, sutis comentários, as minhas pequenas contribuições possam de fato te trazer um despertar
uma abertura para que você perceba se tem se tornado um pacifista em que não se importa com nada que acontece à sua volta, ou se tem se tornado passional usando a fé como meio e o mundo como fim, sendo que não deve ser assim. Nós não estamos esperançosos apenas nesta dimensão, muito pelo contrário. Aqui nós agimos de acordo com a nossa fé, esperando a vida futura que todos aqueles que creem em Deus, em Jesus, irão herdar. Espero ter contribuído com você nesse episódio. Não esqueça de compartilhar com alguém e deixar os seus comentários aqui embaixo. Um beijo e até a próxima. Tchau.